período da seca está longe de terminar e as ocorrências de queimadas têm aumentado em toda a cidade, causando transtornos para a vizinhança e prejuízo para o meio ambiente. É historicamente comum que as pessoas utilizem os meses de inverno para fazer limpeza de lotes vagos e, com isso, o registro de ocorrência de queimadas aumenta drasticamente. No entanto, as queimadas, além de causarem transtornos para quem vive nos arredores do local, causam prejuízos ao meio ambiente e podem ainda ficar descontroladas, atingindo uma área muito maior que a planejada. A gente está vendo muita queimada por São Gotardo. A Secretaria de Meio Ambiente tem fiscalizado essa questão? Diretamente não. Hoje a Secretaria ainda não tem o poder fiscalizatório das queimadas, ainda é feito muito pela Polícia de Meio Ambiente, porém depende de um flagrante, né? Com o advento do Código Ambiental, tem a possibilidade de notificar o dono do empreendimento para ser responsabilizado, mas isso ainda não ocorre. Todas essas queimadas que a gente está vendo pela cidade, elas são por livre e espontânea vontade do proprietário do terreno ou algumas são autorizadas pela Secretaria de Meio Ambiente? Não, com autorização da Secretaria nenhuma, até porque a Secretaria não tem essa competência. Existem algumas possibilidades de queimadas controladas com autorização dos órgãos estaduais. Algumas dessas queimadas com o intuito de limpeza do terreno, outras são por vândalos mesmo, ou uma bituca de cigarro que joga e a palha está muito seca, então facilita a queima. Mas a Secretaria ela não tem autonomia de autorizar nenhuma queima. E, na verdade, o dono de empreendimento, de área urbana, eles não têm autorização para queima. É uma questão de viver em sociedade, né? Com esse vento, com esse tempo seco, você aumenta essa temperatura, aumenta o tempo seco, sem contar a questão do desconforto com o vizinho, por causa do vento, da poeira, da fumaça. Leidiane explica como a comunidade pode ajudar a evitar as queimadas ou denunciar um flagrante de queimada e colaborar para a resolução do problema. Tem alguma forma das pessoas que estão próximas a esses terrenos ajudarem no controle desses focos de queimada? A limpeza do terreno, né? Se o terreno está em boas condições, se o terreno está cercado, está calçado, está limpo, não vai ter problema de fogo. Porque o que acontece? Como está na época fácil de colocar fogo, o intuito de grande parte é para que faça a limpeza. E não é uma forma agradável, a pessoa tem que lembrar que em volta daquele terreno tem outros moradores. E o desconforto gerado é muito grande. Você falou sobre o flagrante. Em que situações esse proprietário do terreno que colocou fogo, ou às vezes nem tenha colocado, mas o lote sofreu por queimada de um vândalo, ele pode ser multado, ele pode ser cobrado? Flagrante seria por foto ou por uma filmagem, e aí a Polícia de Meio Ambiente tem condições da fiscalização, de boletim de ocorrência, de multa, tudo. Hoje ainda é pela Polícia de Meio Ambiente. E quem fizer o flagrante de uma situação como essa, precisa enviar esses documentos, esses vídeos para a Delegacia de Meio Ambiente, para a Polícia de Meio Ambiente, ou a Secretaria de Meio Ambiente de São Gotardo, ela encaminha essa denúncia? Das duas formas, ou ela pode passar para a Secretaria encaminha para a Polícia Militar de Meio Ambiente, ou pode diretamente na Polícia de Meio Ambiente.